Saudações ONLUS. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto ONLUS. E para quem não conhece ainda os trabalhos realizados pelo Instituto ONLUS, eu convido a você a dar uma olhadinha em todo o nosso canal aqui, certo, gente? Onde a gente tem vários vídeos com orientação terapêutica, vídeos de orientações e instruções astrológicas, meditações que vão contribuir muito para trazer as respostas que você tanto procura para identificar, né, gente? A origem de tantas situações desafiadoras que toda a humanidade vem enfrentando, então, nos últimos períodos. E aqui no canal você encontra, então, esses vídeos explicativos, orientativos e instrutivos que vão te ajudar a clarear mais ainda todas as informações que vocês já possuem, mas trazendo um outro viés, né? A origem de tantas situações desafiadoras que a gente enfrenta no atual momento de transição planetária aqui na Terra, certo? E também convido você a dar uma olhadinha no nosso site www.institutoonlus.com.br. Lá você vai encontrar também algumas orientações do Instituto ONLUS, quem é o Instituto ONLUS, por que ele foi criado, quem são as colaboradoras do Instituto ONLUS, que sou eu, Margarete, e também a Mari Mariá. E ali você encontra então um pouquinho da história do Instituto ONLUS, que foi criado justamente para poder contribuir ainda mais para tudo aquilo que a gente precisa observar mais atentamente nas nossas vidas e colocar um ponto final, né? Em muitas situações desafiadoras que vêm se arrastando há muito tempo e que a gente precisa então ter um olhar mais amplo, um olhar metafísico, um olhar cósmico sobre cada uma das situações que se apresentam na nossa vida e assim poder ir curando, ir liberando cada uma dessas frequências desafiadoras para as nossas vidas. Certo, gente? Pois bem, peço também para que vocês sigam as nossas redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, né? Que a gente tem aqui os nossos canais, os nossos perfis, para que você também possa receber mais dicas, mais orientações de como poder equilibrar e harmonizar cada vez mais a sua vida, ok? E também tem o novo perfil do Facebook, né? Que é propriamente do Facebook, não, gente, do Instagram, tá? Que é próprio para receber ou para a gente poder publicar informações sobre a homeopatia, que é a técnica terapêutica que eu trabalho, certo? Então, a homeopatia terapêutica integrativa pode ajudar e muito a contribuir com todos os fatores que cada um de nós vem apresentando no atual momento, ok? Então, nesse vídeo, gente, sem mais delongas, né? Eu vou trazer para vocês orientações sobre como a homeopatia pode auxiliar no tratamento da depressão infantil. Como que a homeopatia ela pode agir para que as crianças que apresentam esse quadro de depressão infantil, não só crianças, né, os adolescentes também, gente que entram muitas vezes numa fase bastante desafiadora e muitas vezes não são compreendidos, né? Tanto crianças como adolescentes, eles passam por muitas situações desafiadoras na sua vida porque eles estão numa fase de construção da sua vida, numa fase de muito aprendizado. E muitas vezes situações do nosso dia a dia, do dia a dia da família, do dia a dia da escola que a criança também frequenta, o dia a dia com os seus amigos, vai fazendo com que a criança vai se sentindo muitas vezes excluída daquele meio em que ela vive, né? Então, muitas situações acabam se apresentando na vida da criança, se tornando mais desafiadoras, tá? Se tornando mais complicadas para um serzinho que está chegando no mundo nesse momento, né? De tantos desafios que também a humanidade vem enfrentando. E ele acaba, então, de certo ponto, manifestando a depressão infantil e tantos outros transtornos de personalidade que também vão sendo vivenciados pela criança. E muitas vezes a gente percebe que os diagnósticos médicos hoje estão muito mais amplos nesse quesito de transtornos de personalidade, transtornos de comportamento para as crianças, que antigamente a gente não percebia isso, né? Não
não tinha de uma forma tão avançada, né, tão disseminada, essas questões de diagnóstico de transtorno de personalidade, transtorno de comportamento e doenças, né, patologias do sistema psíquico para as crianças, né, da psique das crianças, que hoje está bem avassaladora, tá? Então, nesse vídeo, né, nesta orientação terapêutica, eu vou trazer para vocês, então, algumas orientações de como a homeopatia ela pode agir e ela com certeza vai contribuir e muito para que as crianças possam ter a sua vida mais equilibrada sem precisar ficar fazendo tratamentos a longo prazo para tratar então a depressão e tantas outras questões de ordem emocional e psíquica na infância e na adolescência, certo, gente? Pois bem, então, a depressão infantil, ela é muito mais comum do que a gente imagina, tá? E muitas vezes essa depressão infantil e tantos outros transtornos de personalidade, elas podem ser confundidas como uma birra, como uma teimosia, como uma pirraça, né? Levando muitas vezes a criança a se tornar agressiva, mal-humorada, triste, irritada, vindo a acarretar através destes comportamentos a médio e longo prazo alguns outros transtornos na vida da criança e, por consequência, atingindo todo o ambiente familiar, né? Toda a convivência do ambiente familiar, no ambiente escolar também da criança, né? Acaba gerando muitos transtornos. E muitas vezes as pessoas, né, os pais, a comunidade escolar como um todo não consegue lidar com tanta demanda de perturbações nesse nível que as crianças acabam apresentando, tá? Então, muitas vezes, um acúmulo de sensações, de sentimentos, de pensamentos e de emoções que muitas vezes acabam se tornando destrutivas para a vida da criança, elas podem vir a manifestar ao longo da sua vida várias patologias que vão afetar todos os sistemas do organismo, tá? Então, muitas vezes, algumas situações, algumas patologias que a criança vem manifestando desde cedo, tá? Já é um acúmulo de informações que ela vem carregando desde o ventre materno e que essas situações, quando a criança ela vai começando a se desenvolver, acaba então manifestando uma certa depressão, né? E essa depressão, essa instabilidade emocional que as crianças apresentam, elas têm alguns fatores, né? Elas têm alguma origem, não é uma birra, né, gente? Deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês. Não é uma birra, não é uma teimosia, não é uma pirraça, não é uma agressividade muitas vezes gratuita que a criança ela está manifestando naquele momento. Existem outras tantas situações que acabam se apresentando para a criança ter essa reação, porque tem aquela frase, né, gente? Para toda ação tem uma reação, não é assim que acontece? Então, por que muitas vezes a criança ela acaba apresentando aqui uma depressão? Né? Ou por que a criança acaba se tornando birrenta, entre aspas, né? Teimosa? Por que ela acaba fazendo pirraça? Por que ela acaba se tornando agressiva, né? Então, existem muitos outros fatores que podem se apresentar na vida da criança, que está acontecendo ali no dia a dia dela, e ela acaba então tendo esses acessos, né, esses excessos, esse comportamento, esses ímpetos de birra, de agressividade, de teimosia, porque tem um motivo, tá, gente? Então é muito importante a gente observar essas situações que acabam acontecendo no dia a dia da família, no dia a dia da escola, para entender, né, o porquê que a criança está tendo aquele tipo de reação. Mas essas explicações mais aprofundadas, gente, a Mari Maria já trouxe aqui, tem um videozinho no canal aqui do YouTube em que ela fala sobre a depressão na infância e na adolescência, né, para crianças e adolescentes, sob uma visão metafísica. Então dá uma olhadinha aqui, vou deixar o link aqui na descrição para vocês também terem acesso a essa informação para quem não acompanhou, porque são informações muito importantes.
e como então a socioterapia que Mari Maria trabalha pode contribuir para trazer um equilíbrio maior tanto para a criança como também para o ambiente familiar em que ela convive, né? O pai, a mãe, os irmãos, enfim. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, gente, que vai trazer muitas informações para vocês e vai com certeza clarear muitas coisinhas ali que vocês precisam clarear para ter o entendimento e saber como lidar, então, com a depressão na infância e na adolescência, certo, gente? Pois bem, então, a médio e longo prazo, esse quadro de depressão infantil, gente, vamos colocar aqui entre aspas, né? Pode vir a trazer muitas patologias para a vida da criança. Então, muitas vezes a criança ela vem manifestando algum tipo de patologia por repetição, que é o que mais acontece na infância, né? Situações de gripes e resfriados recorrentes, né? Muitas vezes pneumonia que as crianças acabam manifestando. O trato respiratório, gente, o sistema respiratório, ele é muito afetado na adolescência ou na infância e na adolescência, né? Por quê? Porque as crianças elas ainda estão em desenvolvimento, estão ali, os seus anticorpos ainda estão em formação, as defesas do organismo, né, também acabam se manifestando e as crianças elas podem ficar mais propícias mesmo ao surgimento dessas infecções do trato respiratório. Porém, a gente sabe que metafisicamente tem muitas outras informações nesse sentido, tá? Então, quando a criança, muitas vezes, ela também acaba ali entrando nesse processo de uma patologia por repetição, uma alergia por repetição também, né? Principalmente do trato respiratório, as doenças do trato respiratório, muitas vezes ela está disfarçada ali de uma questão emocional que a criança já vem armazenando há muito tempo, né? Desde o seu ventre materno, tá? E tantas outras patologias que vão se desenvolvendo por conta de algo de fundo emocional que a criança foi armazenando, foi guardando, foi engolindo, foi reprimindo no seu interior e isso acaba então manifestando nestas demais patologias do sistema do organismo da criança, tá? Então é muito importante a gente observar como que as situações, os acontecimentos no ambiente familiar acabam se desenvolvendo, tá? Então, o que que acontece, gente? Essa depressão infantil, voltando para a depressão agora, né? Ela pode estar associada a dois principais fatores que são muito observados, né, na homeopatia terapêutica integrativa, tá? Que são a hereditariedade, né? E também os fatores ambientais, que eu vou trazer para vocês aqui então uma explicação do porquê esses dois fatores eles acabam então manifestando a depressão infantil, tá? E tantas outras patologias do sistema emocional, né? Todas as patologias da ordem emocional, melhor dizendo, tá? Os transtornos de personalidade, os transtornos emocionais, os transtornos psíquicos que as crianças, então, acabam manifestando desde a primeira infância ali, né, gente? Porque a gente percebe que existem muitas crianças já que mal estão falando, que estão caminhando, né? Já acabam manifestando quadros nesse sentido, tá? Principalmente situações de diagnósticos que a gente percebe que estão acontecendo com uma escala assim bem elevada, né? E às vezes a gente precisa observar com mais atenção, porque talvez não é tudo aquilo não, né? Diagnósticos de autismo. E a gente tem vídeos aqui no canal também, gente, que falam sobre o autismo numa visão metafísica como a homeopatia também pode ajudar, tá? Então dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui também que vão trazer muitas informações para vocês com esse olhar mais amplo, né? Mais metafísico, mais cósmico. Então muitas vezes a gente percebe, né, que existem diagnósticos que podem estar um pouco equivocados, né? Justamente porque existem condições de hereditariedade e condições do ambiente em que a criança está
se desenvolvendo, está frequentando, que podem gerar muitas outras condições ali para ela, e isso acaba desencadeando então muitos transtornos para a vida da criança, certo, gente? Então vamos lá, né? O primeiro fator, a hereditariedade. Então, por que a hereditariedade tem a ver, Margarete, com a questão da depressão infantil? Todo mundo que já estudou aqui ciências biológicas na escola, não vamos nem partir, né, para a questão da genética na faculdade, que os médicos, farmacêuticos e tantos profissionais da saúde acabam estudando, tá, gente? Vamos partir lá para a questão da ciência biológica, biologia na escola que a gente estudou, tá? Coisa muito simples. As crianças, né, todos nós, a gente carrega informações do código genético em que 50% é do pai e 50% é da mãe. Fato, tá? Nós somos metade do nosso pai e metade da nossa mãe em todos os sentidos, tá? Tudo que a gente carrega de personalidade, tudo que a gente foi moldado, né, foi estruturado no nosso corpo físico, a gente carrega essas informações e não tem como eliminar elas, tá, gente? É assim e pronto, tá? Então, cada situação desafiadora que a gente vem enfrentando, metade é de responsabilidade das questões de ordem genética do pai, metade é da mãe, tá? Então, muitas patologias, muitas vezes que a gente acaba manifestando, a gente traz essa carga hereditária, tá? Então, muitas das doenças hereditárias que a gente carrega, né, hereditárias, a gente acaba repetindo esse padrão dos nossos ancestrais também, né? Muitas vezes essa desordem patológica, vamos dizer assim, acaba pulando gerações, né? E algumas pessoas podem vir a manifestar algum quadro patológico de um ancestral muito remoto, por exemplo, né? Talvez uma questão de, por exemplo, hipertensão, né? Que a gente percebe que é um quadro também de repetição, de hereditário, que algumas famílias, todo mundo tem, né? O tataravô, o trisavô, o bisavô, o avô, o filho, o neto, então é uma cadeia hereditária ali que vem manifestando essa condição da hipertensão. Porém, em algumas famílias, não é assim, né? Existem pessoas que pulou gerações e algumas apenas acabam manifestando. Por exemplo, o trisavô teve, o avô teve, o neto vai ter, né? Então, não existe uma ordem correta que todo mundo vai manifestar. Existem algumas explicações para isso, mas eu não vou entrar nesse quesito com vocês, nessas explicações para vocês, tá, gente? Porque esse não é o meu objetivo aqui. Porém, a nossa ancestralidade, ela carrega muitas memórias também, né, gente? Como está escrito aqui, né? Todas as experiências que a nossa ancestralidade viveu, elas vão fazer parte da nossa história genética. Então, questões emocionais, questões sentimentais, todos os fatos e acontecimentos que a nossa ancestralidade viveu, ela vai também ser transmitida hereditariamente para a gente. Então, muitos dos fatores que de acontecimentos trágicos, acontecimentos perturbadores que foram acontecendo na família, né? Acontecimentos que aconteceram é legal, né? Mas tudo bem. Então, olha só, gente. Então, muitas daqueles acontecimentos que os nossos ancestrais viveram, por qualquer motivo, tá? Uma perda, uma questão de falência, uma questão de sobrevivência, né? Faltou alimentos, passaram por dificuldades financeiras, dificuldades materiais, muitas situações de violência que a ancestralidade viveu, a gente também carrega essas informações no nosso DNA. Então, muitas vezes, uma depressão, que de um ponto de vista metafísico significa que a pessoa está muito presa ao passado, significa que existem memórias ancestrais que a criança está manifestando ali de algum familiar que passou por um momento desafiador na sua vida, tá?
E tantas situações, né, de doenças hereditárias que são transmitidas, a depressão não é diferente. Então, muitas vezes a criança ela pode estar manifestando ali um quadro depressivo porque o avô, o bisavô, tataravô, tetravô e assim por diante, né, gente, todos os antepassados, eles também podem ter vivido situações assim e a depressão ela foi transmitida hereditariamente também, certo, gente? Então, esses são um dos fatores da hereditariedade que é importante a gente prestar atenção, certo? Seguindo aqui, gente, para o nosso outro fator, que é o fator ambiental, ok? Então, a forma de convívio no ambiente que a criança vive, seja ele familiar, seja ele social, seja ele escolar, ele vai cooperar e muito também para o desenvolvimento da depressão, tá? Então, tudo aquilo que acontece no ambiente que a criança está vivendo, ela vai somatizar aquele acontecimento desafiador, aquele conflito, aquela briga, né? Aqueles maus tratos que ela vive dentro do seu ambiente familiar, ela vai chegar no momento que ela vai acabar se retraindo, ela vai acabar se deprimindo, ela vai acabar fazendo muitas vezes com que tenham algum tipo de reação muitas vezes mais instintiva, né? Porque existem diversos tipos assim de depressão, né? Aquela depressão em que a criança ela se isola e não quer contato com nada, não quer fazer as suas atividades, não quer, né? Não quer ter convivência, né, com as pessoas, então ela fica mais isolada, mais chorosa, né, mais emotiva. E tem aqueles quadros depressivos em que a criança ela pode se tornar um pouco mais agressiva também, mais violenta, mais instintiva, né? E que vai fazer muitas coisas ali para poder chamar a atenção do adulto, porque é o que a criança quer, ela quer atenção, né? E no mundo em que a gente está vivendo hoje, isso acaba não acontecendo da forma que deveria, né? Para que a criança venha se desenvolver, ela precisa ter a atenção dos seus pais. Mas eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E se existem também bullying, né? Em que muitas crianças acabam sofrendo na escola, passam, né, por maus tratos, enfim, elas acabam não recebendo a atenção necessária, acabei de falar, ela vai muitas vezes ter esses quadros depressivos, né? Crianças muitas vezes que ficam muito tempo nas telas, né? Que não fazem atividade com os seus pais, são crianças que correm um sério risco de desenvolver a depressão infantil, tá? Então, muitas vezes, os pais, né, que hoje têm uma correria, entre aspas, né, são muito atarefados, têm muitas atividades e que têm filhos, muitas vezes para que eles possam fazer as suas atividades de também ficar, né, no celular, no computador, no tablet e assim vai, né, na frente da televisão também, né, esses pais, né, acabam para não se estressarem, para não se incomodarem, para que deixar a criança quieta, acabam liberando acesso às telas, né, computador, celular, tablet, televisão, videogame, PlayStation e aí por diante, né, tem tantas outras tecnologias hoje, né, gente, e essas tecnologias acabam então fazendo com que a criança também se deprima. Por mais que às vezes os pais eles podem achar, não, a criança tá quietinha, tá bom, tá ali, tá tudo certo. Não tá tudo certo, tá, gente? Ela vai acabar desenvolvendo esse quadro depressivo também, por quê? Porque a criança ela precisa de atenção, tá? A criança ela precisa ter o convívio dos pais, atividade com os pais, ela precisa ter o contato com os pais, para que ela vá se desenvolvendo de uma forma mais saudável, tá, gente? Mas a gente percebe que não é o que acontece no dia a dia, né? Muitos casos acabam se desenvolvendo dessa forma por conta da falta de atenção, por conta da falta de carinho, por conta da falta de atividades que os pais precisam desenvolver com as crianças. E outro fator ambiental, gente, que acaba acontecendo e muito,
é a forma em que os pais se comunicam com as crianças, ou até mesmo na escola, tá? A comunicação, ela vem sendo muito violenta nos ambientes familiares, nos ambientes escolares, no ambiente social. A gente percebe que as pessoas não sabem se comunicar, tá? E como eu tenho a formação, né, como facilitadora de comunicação não violenta, a gente percebe em que nós todos, ao longo da nossa vida, não fomos aprendendo a nos comunicar adequadamente. Quando a gente guarda alguma situação, né, desafiadora na nossa vida, no primeiro momento que a gente tem a oportunidade de falar, né, alguma coisa, no primeiro momento em que a gente tem aquela oportunidade de poder expressar alguma coisa, a gente se fecha, né? A gente não consegue expressar adequadamente aquilo que a gente está sentindo, e muitas vezes essa falta de expressão dos sentimentos acaba fazendo com que a pessoa se feche. Ou quando ela for falar, ela fala em tons muitas vezes um pouco mais agressivos, porque ela está tão machucada, ela está tão ferida, que ela vai gritar ao invés de falar. Ela vai querer impor aquilo que ela está sentindo de uma forma em que ela não consiga verdadeiramente falar aquilo que ela precisa falar. Ela acaba se atrapalhando, então, justamente na sua fala, na sua expressão, fazendo com que todo mundo que está ali ao redor não consiga compreender o que ela está sentindo, tá? O que ela está querendo expressar. E aí, às vezes, essa forma de se comunicar, né, é violenta, e as pessoas elas acabam muito mais expressando as suas frustrações, os seus descontentamentos, os seus problemas que enfrentam. Vamos pegar aqui, por exemplo, agora os pais, né? Enfrentam no casamento, no trabalho e acabam agredindo verbal ou gestualmente as crianças. A gente percebe que as tarefas do dia a dia dos pais, sim, são muito exaustivas no trabalho. Os pais possuem problemas no casamento, sim, e não conseguem conversar adequadamente ali com a criança, né? Acabam gerando muitas brigas, muitos desentendimentos entre os pais. E a criança, ela fica achando que o problema é ela, né? Porque às vezes as crianças tentam ali intervir muitas vezes na briga dos pais, né? Em que criança não tem que estar perto quando os pais estão conversando, os pais precisam se isolar, né, e ter uma conversa educada, né, para poder expressar aquilo que precisam para poder resolver os seus problemas, e a criança ela não tem que estar próxima, tá? Porque isso acaba afetando muito também o desenvolvimento da criança e ela vai se sentir muito culpada com aquela briga que o pai e a mãe estão tendo ali. Aquela comunicação violenta que os pais acabam tendo, né? Os xingamentos, os palavrões, enfim, tudo aquilo que acaba acontecendo quando as pessoas elas estão muito nervosas, né? E acabam muitas vezes falando coisas que não precisam ser ditas. E a criança ouve tudo aquilo e na cabecinha dela, ela vai pensar, nossa, eu tenho culpa disso, o pai e a mãe estão brigando por causa de mim. E ela vai se deprimindo também, né? Ou seja, e muitas vezes gestualmente também, né? Acabam aqui, gente, agredindo também fisicamente, tá? Então, muitas vezes a forma de comunicar das pessoas, ela acaba sendo muito depreciativa, né? A criança acaba se depredando ali no ambiente, se sentindo culpada, se sentindo amedrontada, né, com muitos medos, muitos traumas, isso ela vai acumulando no interior dela, tá? E aí o que acontece? Ela acaba não desenvolvendo da forma que precisa desenvolver, ok? Vou trazer um exemplo para vocês, gente, de uma pessoa que eu acompanho e que ela me relatou algo que aconteceu na infância dela e que aquilo ela ficou muito traumatizada, tá? Ela tinha mais ou menos 6 para 7 anos. Ela estava no período ali da escola de alfabetização, ou seja, estava aprendendo a ler, estava aprendendo a escrever, enfim. E ela lembra, né, contando para mim na sessão terapêutica, em que ela
Estava lá na escola, na sala de aula, todos os colegas ali também. Todo mundo no primeiro ano, né, gente, do ensino fundamental. Na época era primário, né, na época, porque ela é uma pessoa de 40 e tantos anos. No primário, então, né, no ensino fundamental hoje, na primeira série ali, alfabetização, imagina, né? Ela conta que estava lá na sala de aula, ela conta que era sempre uma criança muito fechada, né? Muito tímida, não conseguia se expressar adequadamente também, então ela era muito resguardada ali, né? E teve um dia, então, em que a professora chegou brava na sala de aula, chegou brigando, né? Isso foi logo cedo, se eu não me engano, ela estudava no período da manhã. Chegou brigando com todo mundo na sala de aula, se direcionou para ela, né? Olhou o caderno dela, ela estava ali copiando a lição que estava no quadro, da forma que ela conseguia, porque ela estava aprendendo a escrever, né, gente? A professora olhou aquele caderno dela ali, ficou furiosa porque ela disse que a tua letra tá horrível, isso aqui não é jeito de escrever. E pegou o caderno dela, rasgou o caderno, jogou o caderno no lixo, pegou um outro caderno, porque era da rede pública que ela estudava, né? Pegou um outro caderno, colocou ali aquele caderno e falou: copia tudo de novo, eu quero que você faça essa lição aqui em tanto tempo e você vai ter que copiar tudo isso do quadro, porque daqui a pouco eu vou apagar. Pensa no estado que a criança ficou. Ela disse: Marga, eu fiquei em choque. Eu copiei aquilo com tanto medo e eu cheguei em casa e não falei para ninguém porque eu tinha medo que talvez o meu pai ou a minha mãe pudessem me bater porque a professora fez aquilo comigo. Eu me senti tão culpada, Marga, que daquele dia em diante eu comecei a aprender as coisas com medo. E eu sempre fui olhando para todas as lições que os professores passavam e eu tinha que ser a mais perfeita possível da sala, porque eu não poderia cometer erros. E assim foi a vida inteira dela, né? Ela sempre foi fazendo as coisas por medo de errar, por medo de não ser perfeita como a professora exigiu naquele dia, e ela foi fazendo isso a vida inteira, né? Hoje, fazendo terapia, ela percebe que não tem que ser assim, né? A gente tem os nossos momentos de erros, nossos momentos de acerto, mas ficou um trauma para ela naquele momento e ela arrastou isso para a vida inteira, tá? Então, tudo que ela foi vivendo daquele fato ali, ela foi trazendo para a vida como que ela nunca poderia errar, que ela tinha que ser perfeita, né? E foi desencadeando então tantos outros fatores emocionais, fatores físicos, inclusive nela, com aquela situação que ela enfrentou na sala de aula. Então percebe, gente, o fator ambiental aqui, seja em casa, na briga dos pais, seja na escola, né, na vida dos professores, que muitas vezes os professores também têm família, né, gente? Eles também passam por problemas na sua família, por discussões com seus cônjuges, com seus filhos, e muitas vezes eles também precisam de ajuda, precisam ter o equilíbrio emocional e acabam descontando nos seus alunos também, né? A gente sabe que acontece isso, eu passei por isso na escola também, né? De ver professores lá brigando, xingando, enfim, por não conseguirem ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual para poder trabalhar e lidar com os seus aluninhos, tá? Então, isso também vivenciei experiências assim um pouco mais densas, né? Dos professores chegarem assim e descontarem, então, as suas frustrações nos alunos, tá? Então, percebam que o ambiente familiar e escolar ele é fundamental também para o desenvolvimento da depressão infantil e tantos outros quadros emocionais. E existem tantos outros fatores, né, gente, que vocês também podem
perceber que acabam podendo desencadear, né, os traumas que a criança vem vivenciando e ela pode muitas vezes não conseguir expressar. Então é muito importante o diálogo na família, né, a forma de se comunicar no ambiente familiar que vai contribuir muito para o desenvolvimento da criança, para o bem-estar da criança, para tudo aquilo que a criança precisa aprender. E a gente tem que estar com a paciência, né? Porque a criança está aqui aprendendo, ela não nasceu sabendo as coisas. E a impaciência dos pais, muitas vezes, acaba acarretando também nesses quadros emocionais que a criança acaba desenvolvendo, ok? Certo, Margarete. E como então, depois de tudo isso que você acabou explanando aqui pra gente, como que a homeopatia terapêutica integrativa pode ajudar a trazer mais equilíbrio emocional e o tratamento da depressão para as crianças, para os adolescentes e também para a vida da família como um todo, né, gente? Pois bem, a homeopatia, gente, ela é muito diferente da alopatia, tá? Que é o tratamento desenvolvido pelos profissionais médicos, tá? Salientando aqui que a homeopatia, gente, ela não é uma prática exclusiva da medicina, tá? Então, qualquer pessoa que tenha uma formação em homeopatia integrativa, ela pode atuar, que é o meu caso, tá? Eu sou uma profissional de homeopatia integrativa, que estou estudando ainda, fazendo outra especialização para poder ajudar ainda mais, porque a homeopatia é como qualquer outra profissão, a gente sempre tem que estudar, né? Não é porque eu terminei uma especialização que parei ali, não, a gente tem que continuar estudando, aperfeiçoando em todas as profissões, certo? Então, a homeopatia ela não é uma exclusividade médica, tá? Existem normativas aí que indicam isso, ok? Então, vamos lá. Então, a homeopatia, gente, ela não vai olhar a doença, tá? Como a alopatia faz. A alopatia tem lá remedinhos certinhos para tratar a depressão e não vai fugir daquilo, tá? A homeopatia é muito diferente disso, tá? Existem muitos medicamentos que tratam a depressão, né? A homeopatia ela tem mais de 3.000 medicamentos, tá? Mas o que ela vai olhar? Ela não vai olhar a doença, tá? Ela não vai olhar, a criança tem depressão, a criança tem autismo, a criança tem pneumonia, a criança tem qualquer outra coisa. Tem alergia disso, alergia daquilo. Não é isso que a homeopatia vai olhar, tá? Ela vai olhar a pessoa como um todo, o sintoma que a criança ali está apresentando naquele momento, tá? Ela vai olhar para o quadro emocional, as dores físicas, os desconfortos, aquilo que mais gera dificuldade nos afazeres diários, naquilo que a criança precisa desenvolver de tarefa, mas ela não está conseguindo. Ela vai observar, gente, como a pessoa age ou reage diante daquela situação conflitante e dolorosa. E principalmente, como que a criança está se observando, como que ela está vivendo aquilo, como ela está adquirindo a experiência com aquilo, tá? Então, para a homeopatia, a doença ela não importa. Ela vai importar como que a pessoa se sente, como que a criança se sente. E muitas vezes a criança ela não consegue expor ali, né? Tudo aquilo que ela está vivenciando. Mas os pais, eles conseguem perceber ali aquela ação ou aquela reação que a criança está tendo. E é muito importante que os pais estejam presentes na avaliação homeopática e a criança também, se ela quiser. Se ela não quiser, através dos pais ali a gente vai conseguindo também dar esse suporte para encontrar o melhor medicamento homeopático para tratar, gente, os sintomas que a criança apresenta, tá? E quais são os sintomas? Como que a gente avalia, então, toda essa condição aqui da criança, tá? Então, são avaliados, gente, os principais sintomas e sensações que a criança vai apresentando. Por exemplo, quais os medos que a criança tem? A criança tem medo de fantasma, medo de água, medo de cachorro, medo de inseto, medo de cobra, medo do escuro.
os medos, o que mais a criança tem medo? Medo de tempestade, medo de trovão, medo de chuva, medo de andar de carro, medos assim que podem ser os mais variados possíveis, tá? Então, essas são as situações avaliadas na homeopatia, os medos. Os padrões alimentares. O que a criança mais gosta de comer, o que a criança detesta, que não consegue nem ver o cheiro, né? A quantidade de água que ela consome, todos os fatores alimentares são importantes, tá? Se ela come muita gordura, se ela não come gordura, se ela come fruta, se não come, enfim, como ela se alimenta, tá, gente? O padrão de sono, quais os sonhos que a criança manifesta? Ela tem muito pesadelo, ela acorda muito à noite, né? Ela tem um sono mais agitado, ela tá ali, tem terrores noturnos, tá? Então, essas são as situações avaliadas no padrão de sono. Como são as dores que a criança apresenta? Qual é o lado? É o lado esquerdo? É o lado direito? É mais na barriga? Como é que é a dor? A dor é pulsante, é latejante, é cortante? Essas são as informações que a gente pega, tá? O estado emocional. Se as crianças são mais irritadiças, emotivas, coléricas, brigonas, são aquelas crianças que se isolam, que não querem ter contato com amiguinhos, que não querem conversar, que não querem fazer nada de muita coisa. Esse é o lado que a gente avalia na homeopatia também, tá, gente? Vamos lá, tem mais coisas. A criança ela apresenta dificuldades na escola, concentração, memória, não está conseguindo aprender, tem dificuldades em se comunicar, né? Tanto em casa, como na família, como com os amiguinhos. Como é esse comportamento, essas dificuldades que a criança apresenta? Ela tem dificuldade em se afastar dos pais ou daqueles familiares que ela mais gosta, ou daquele amiguinho, daquela tia, daquela tata, né, a babá que fica cuidando da criança e que a criança desenvolveu ali uma afetividade tão grande que quando ela precisa se afastar ela acaba chorando, ela tem medo de se afastar dos pais, por exemplo, tá? E todos os fatores, né, de comportamento de forma geral, tudo aquilo que a criança apresenta e que traz um certo sofrimento para ela, tá? Tantos outros sintomas que são observados para poder indicar o melhor tratamento para a criança. Então, a homeopatia, gente, ela não vai tratar a depressão, o pânico que as crianças têm, né? O apego, ela não vai tratar isso. Ela vai tratar todos os sintomas que são unificados ali para poder encontrar a melhor homeopatia. E são várias, gente, que se encaixam aqui. Então, quanto mais sintomas forem relatados pelos pais, mais a gente vai conseguir encontrar, ou pela própria criança, né? Mais a gente vai conseguir encontrar o que a gente chama na homeopatia de simillimum, que é aquele medicamento que vai se encaixar com todos os sintomas raros e peculiares que a criança tem, né? Os vários sintomas que muitas vezes, numa depressão infantil como uma depressão adulta, ela pode ter o diagnóstico da depressão ali, né? Porém, cada um vai experienciar a depressão de uma forma diferente. Cada um vai ter um sonho de uma forma diferente, uma dor de uma forma diferente, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor nas pernas, uma dor no coração, por mais que a gente sabe que o coração não dói, né, gente? O que dói é todo o conjunto ali dos músculos que estão ao redor, enfim. Tantas outras dores que cada um vai apresentar de uma forma diferente. Então, o relato da homeopatia, a avaliação da homeopatia, ela vai observar isso. E juntando todos esses sintomas, a gente vai encontrar o melhor medicamento homeopático para que a criança, então, no caso, né, desta orientação terapêutica, a criança pode ir recuperando a sua saúde, recuperando o seu bem-estar, recuperando a sua alegria de viver, tá? Então, é muito importante salientar também, né, gente,
que para o bom desenvolvimento do tratamento homeopático com a criança, os pais aqui, eles também precisam se observar, tá? Caso haja algum tipo de desequilíbrio entre o casal que pode ter contribuído para o desequilíbrio emocional da criança. Então não é só a gente responsabilizar a criança, tá depressiva, tá birrenta, tá chata, tá não sei o quê, né? Porque é o que acontece na grande maioria das vezes, a gente percebe que alguns pais eles realmente estão muito impacientes com as crianças, não é? Elas querem que a criança ela já se torne um adulto precoce. E existem muitas crianças que acabam entrando, então, nessa adultez precoce, né, gente? Mas não é assim que acontece. A criança ela precisa ter todas as fases da sua vida. Ela precisa viver a sua primeira infância, sua adolescência, de modo a ter uma proteção e um acompanhamento dos seus pais. E os pais, eles precisam se observar, né, gente? Eles precisam estar mais presentes na vida das crianças. Eles precisam acompanhar as suas tarefas escolares, eles precisam amar os seus filhos, que é o que a gente percebe que muitos pais acabam não fazendo isso, não amando as suas crianças, tá? Por quê? Porque muitas gestações não foram totalmente preparadas, elas não foram gestações que foram programadas, muitas vezes simplesmente aconteceu e não foi desejada, vamos usar esse termo aqui, né? E aí todo aquele desequilíbrio que os pais viveram na sua infância, eles também vão transmitir esse desequilíbrio para os seus filhos. Então, antes de se tornar um pai, uma mãe, né, a gente precisa trabalhar o nosso equilíbrio interior também, né? Porque senão todo o nosso desequilíbrio vai ser transmitido para aquela criança, né? E aí a gente muitas vezes acaba percebendo, né, principalmente nos tratamentos terapêuticos que a gente desenvolve, que alguns pais eles foram gerando os seus filhos por uma imposição da sociedade, né? Por uma imposição da própria família. E não era aquilo que realmente o casal queria, né? Eu acompanho, inclusive, um casal em que a família fica cobrando. Quando é que vocês vão ter filho? Quando é que vocês vão ter filho? Bababá, bababá, bababá. Toda aquela pressão, né? E o casal ele já decidiu que ele não vai querer ter filhos, né? Só que ocorre um não respeito por parte de amigos, por parte da família, né, por parte de conhecidos e profissionais, enfim, que acabam atuando com eles e acabam não respeitando essa decisão que eles tomaram e continuam insistindo. E eles percebem no seu meio social em que os amigos que têm filhos mudaram muito, digamos assim. Achavam que era como se fosse uma bonequinha para cuidar, né? Estão muito estressados, se tornaram pessoas um pouco mais intolerantes. Por quê? Porque tem um serzinho ali para dar conta agora, né? E acabam não conseguindo desenvolver as suas atividades de solteirice que antes tinham, né? E acabam descontando, então, muitas coisas ali em cima da criança, tá? E aí eles olharam aquilo e falaram, não, isso aqui não é pra gente, né? Por quê? Porque tem toda uma responsabilidade, né? Não que eles não seriam bons pais, eu acredito que sim, porque eles trabalham, inclusive, com crianças também, né, gente? Então, eles teriam toda essa disponibilidade de serem bons pais. Porém, a gente sabe, e a Maria já trouxe vídeos aqui, gente, falando sobre maternidade e paternidade, que muitas almas não estão realmente preparadas para serem pais, tá? Ou porque não possuem esse cargo, ok? Mas esse vídeo Maria explicou já para vocês, tá, gente? Não vou entrar em detalhes. Então, muitas vezes, precisa ter esse preparo, tá? Precisa ter esse cuidado dos pais, o autocuidado dos pais, em trabalharem também os seus desafetos, as suas frustrações, as suas perturbações, para criarem um ambiente familiar, como diz aqui, tá mostrando aqui na figurinha, né, gente? Um ambiente familiar que venha a ser protetor, harmonioso, equilibrado,
em que o pai e a mãe realmente podem ser a base daquele relacionamento familiar. E quanto mais harmonia houver entre o casal, mais a criança ela vai estar harmonizada, equilibrada, mais a criança ela vai se sentir realmente aqui ó, protegida, tá, gente? Porque é isso que precisa acontecer, né? Precisa haver uma harmonia aqui entre o casal para que a criança aqui se harmonize. Se não houver harmonia entre o casal, esquece, porque a criança ela vai se tornar depressiva, paranoica, muitas vezes sociopata, né? Crianças que vão desenvolver psicopatias a médio e longo prazo. Então é muito importante ter o equilíbrio na base, né? Pai e mãe, ok, gente? E outra situação, né, que também acontece é que mudanças de hábitos precisam ser feitas para que a homeopatia ela também tenha o seu efeito, tá? Por exemplo, hábitos alimentares. Se a criança e a família consome muito fast food, muita gordura, muita proteína animal, isso também acaba trazendo muitas dificuldades para o tratamento homeopático, tá? Situações de que o consumo da água, né, é muito importante para a homeopatia. Eu tenho um videozinho aqui que falo sobre a importância da água no tratamento homeopático. Dá uma olhadinha aqui no vídeo também, tá, gente? Na nossa playlist de homeopatia tem muitos vídeos aqui que eu falo para vocês sobre como a homeopatia age, tá? Atividades em família é muito importante desenvolver, né? Brincadeiras entre pais e filhos, acompanhamento das atividades escolares da criança e não terceirizar isso, né, gente? Muitas vezes a criança ela tem um bom aprendizado, mas ela não coloca em prática porque ela quer que o pai e a mãe estejam ali com ela para que ela possa demonstrar para o pai e a mãe aquilo que ela está aprendendo na escola. E muitas vezes os pais acabam terceirizando muitas vezes essas atividades, contratando professores particulares, porque a criança não está aprendendo, e na verdade a criança aprendeu, ela só não está muitas vezes externando aquele aprendizado porque ela quer que o pai e a mãe saibam, tá? Então é muito importante atividades em família em todos os sentidos, tá? Diminuir o tempo das telas é fundamental, né? Porque muitas vezes os conteúdos que são colocados na internet e que as crianças têm acesso, por mais que tenha lá que os pais podem controlar, e eu acredito que isso não acontece, né, gente? Porque tem momentos em que a criança ela vai entrar em sites que não são adequados para a criança, tá? E isso vai fazer com que ela somatize também muitas informações aí inadequadas para o desenvolvimento dela, ou muitas vezes fica fazendo aquelas trends que são colocadas nas redes sociais, tá? E reproduzindo aquilo e fazendo com que a criança não consiga ter o seu desenvolvimento intelectual de uma forma mais eficaz, tá? Ela vai, desculpa a palavra, mas tanto crianças como adultos vão emburrecendo por conta dessas atividades que são disseminadas pelas redes sociais e que a gente percebe que tem muito mais visualização do que um conteúdo que vai trazer realmente um aprendizado, um esclarecimento para muita gente, tá? Então é muito importante a gente cuidar e diminuir consideravelmente as telas, seja para conteúdos da internet, seja para jogos, que também precisa ter esse controle, tá? E o que é fundamental, que eu acho que é primordial, né, é incluir a oração e a meditação em família. Gente, sem isso aqui, né, sem essa conexão com Deus, as pessoas elas vão acabar justamente tendo muitos desequilíbrios no seu convívio familiar, tá? Então, quanto mais houver aqui o hábito da oração, o hábito da meditação em família, ou se não tiver, digamos assim, muitas condições, em horários, enfim, mas a gente tem que criar esse hábito de ter o convívio familiar ali, né? Cada um faz no seu tempinho lá o momento da oração, o momento da meditação, e quanto mais a gente fizer isso, mais equilíbrio
para cada um vai tendo e, consequentemente, o ambiente familiar ali ele também vai se desenvolvendo de uma forma plenamente saudável, certo, gente? Então, muitas dessas informações que a gente traz aqui para vocês, seja através das orientações e vídeos terapêuticos da Mari Mariá, das instruções astrológicas, seja também aqui com a homeopatia terapêutica integrativa, que eu também trago informações para vocês, são experiências que a gente foi tendo dos atendimentos que a gente foi desenvolvendo ao longo de todos esses anos que a gente tem de instruções, né, e tratamentos terapêuticos que a gente oferece aqui no Instituto OnLuz. Então, muitas dessas informações a gente traz para vocês, para que vocês possam realmente ampliar um pouco mais e trazer para a prática de vocês, para a prática familiar, para a prática pessoal, para que vocês possam ampliar um pouquinho mais tudo isso e ir se harmonizando cada vez mais, certo, gente? E a homeopatia integrativa, esse aqui eu já falei para vocês, né? Ela é, então, um tratamento alternativo, tá? Que visa estimular o organismo. Ficou tortinho aqui agora, né, gente? Então, visa estimular o organismo a se recuperar da origem daquela patologia enfrentada, trazendo ou restabelecendo a energia vital do organismo, tá? Ou seja, recuperando a saúde do organismo que foi perdida por inúmeros fatores e que quanto maior a consciência do que se originou aquela patologia ou disfunção, melhor será a recuperação de cada um que vai fazer uso da homeopatia, tá, gente? Não é só a criança, né, o adolescente, é todo mundo, tá? Porque a homeopatia, ela pode tratar todas as patologias, seja de ordem física, mental, emocional e também em aspectos espirituais, tá? Que Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele fala lá no seu livro Organon, a Arte de Curar, de que muitos fatores mecânicos externos existem? Sim, claro, né, gente? As bactérias, os machucados, os traumas físicos que a gente sofre, que podem gerar algum tipo de patologia, acontece, tá? Porém, ele também traz que grande parte das patologias que a gente enfrenta, elas são de fundo espiritual. E esse espiritual, a gente precisa ampliar a visão que Hahnemann veio trazer para nós lá em 1800 e alguma coisa, né, gente? Porque a homeopatia, ela tem mais de 200 anos, tá? E ao longo do tempo ela veio evoluindo para trazer ainda mais benefícios para a recuperação da nossa energia vital, certo? Bem, gente, então a homeopatia, ela vem trazer todos esses equilíbrios, todas essas situações que a gente precisa, tá? Para o nosso dia a dia. E se você ficou interessado em tratar o seu filho, em tratar você mesmo, né? Caso apresente alguma questão de ordem depressiva ou qualquer outro transtorno de personalidade, é só entrar em contato aqui com a gente, agendar a sua avaliação homeopática para que você possa dar um passinho a mais em tudo aquilo que você já foi buscando, mas não conseguiu solucionar de forma adequada. Então entre em contato aqui com a gente, tá? Seja aqui pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, seja pelas redes sociais, né? Para que você possa então desenvolver o seu tratamento com mais eficácia. Certo, gente? Bem, a homeopatia, ela é uma ferramenta que com certeza vai ajudar e contribuir muito para restabelecer a sua saúde, o seu equilíbrio, a sua energia vital que foi perdida há muito tempo por muitos fatores, tá? Sejam fatores de ordem física, ambientais, hereditários, né? E tantas outras situações que vieram desencadeando ao longo da sua vida esses transtornos, sejam psíquicos, emocionais, espirituais, enfim. A homeopatia, ela com certeza pode ajudar na sua cura, certo? Então, agradeço a cada um que acompanhou essa orientação terapêutica e deixo essa criança linda aqui, né? Trazendo essa florzinha para você com muito amor, né? Por quê? Porque quem se ama se cura e faz tratamento homeopático também. Gratidão a todos, gente. Nos vemos então nos próximos vídeos. Tchau, tchau!